Vamos iniciar. Hoje o capítulo 15 do livro Gênesis. Nós vimos na nossa assembleia anterior o aparecimento de uma figura chamada Melquisedeque, um homem, um personagem, segundo a Escritura, um sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão, depois de chegar de uma batalha, a Batalha dos Reis, ele pagou dízimos e foi abençoado por este sacerdote. Essa figura se destaca aqui nas Escrituras porque nós vemos em outras passagens futuras a revelação de que ele pertencia a uma ordem sacerdotal, a uma ordem de sacerdotes diferente daqueles sacerdotes que Moisés havia estabelecido, o chamado sacerdócio levítico, que nos nossos dias é representado pelos padres e pelos pastores. Este sacerdote aqui, o Melquisedeque, era de uma ordem diferente, um sacerdote que não havia sido estabelecido, instituído pelos homens, mas sim pelo Deus Altíssimo. O autor da carta aos Hebreus fala que Jesus era dessa ordem, porque Jesus não foi ordenado por nenhum sacerdote da ordem levítica. Ele era um sacerdote levantado por Deus. Em resumo, Jesus exercia o que se chama de sacerdócio natural. Nem por isso se dispensa a ação do Espírito Santo, porque todos nós temos o sacerdócio natural. Mas se nós não estivermos sob a influência do Espírito Santo, esse sacerdócio ele pode ser usado no sentido contrário ao do bem. É justamente dessa sensibilidade que todo filho de Deus possui, todas as criaturas humanas possuem, que se manifestam os dons espirituais. Os dons se manifestam através do nosso sacerdócio natural. Não é preciso que alguém nos abençoe ou faça qualquer tipo de ritual para que nós sejamos levados a essa condição de sacerdotes. Nós precisamos separar bem essas coisas, porque na nossa comunidade, e temos anunciado ao povo de Deus, que todo homem e mulher que quer servir o Senhor pode fazer uso desse sacerdócio natural, sem que ele tenha necessidade de fazer alguma faculdade ou qualquer curso para tirar um diploma. Estas coisas são distintas. Não queremos aqui dizer que esse outro sacerdócio, o levítico, o sacerdócio dos padres e dos pastores, não tenha a sua utilidade. Tem a sua razão de ser, tem o seu uso natural para aqueles que ainda não chegaram à condição de exercer o seu sacerdócio natural. Então, Melquisedeque era um sacerdote levantado pelo Deus Altíssimo, sem que ele tivesse tido necessidade de ser constituído por qualquer outro sacerdote de natureza humana. Muito bem. A introdução do capítulo 15,
a gente vê aí que houve uma experiência entre Abrão e Melquisedeque, quando ele foi abençoado e reconheceu aqui que esta bênção era feita em nome do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abraão reconhece também que a sua vitória teria sido pela intercessão de Deus. No versículo 20 do capítulo anterior, a vitória teria sido pela intercessão de Deus, que entregou os inimigos nas mãos de Abraão. Há todo um início de um relacionamento de Abraão com Deus, através do sacerdócio natural que Abraão possuía. Na introdução do capítulo 15, os pastores não gostam muito de falar disso, porque isso tem alguma coisa de ocultismo, tem a ver com o conhecimento da ciência de Deus, daquela ciência que a igreja não admite a existência, porque se ela admitisse, ela teria que abrir mão do sacerdócio que está estabelecido. E isso poria fim à própria igreja, o que não é o desejo do Senhor antes que venha o fim dos tempos. Embora depois do juízo, a humanidade não mais precisará de igrejas, porque o mundo todo se tornará um grande templo, onde Deus será adorado em espírito e verdade em todos os lugares. Na introdução do capítulo 15, a palavra diz o seguinte: acompanhe os irmãos que estão aqui, os de outras cidades. Ela diz as seguintes palavras: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então, Abraão tem uma experiência mística, diriam os pastores, porque as coisas que eles não gostam de admitir que existem, eles falam que é misticismo, eles dizem tratar-se de misticismo, mas não é misticismo, porque o misticismo tem origem em experiências que as pessoas têm com as influências invisíveis, as quais não têm uma explicação lógica. E a doutrina do conhecimento das coisas de Deus explicam perfeitamente como que essas experiências acontecem. Então não se trata de uma experiência mística, mas uma experiência onde ele deixou, por alguns instantes, de estar sob o domínio dos seus sentidos físicos e colocou em ação um outro sentido, que é o sentido espiritual, que algumas pessoas chamaram de sexto sentido. Outros dizem que é mediunidade, cada um fala uma coisa, mas estamos, na realidade, nos referindo ao mesmo dom, à mesma janela que todos nós temos dentro do nosso ser espiritual, que está sempre recebendo influências do bem e do mal. Se nós conhecemos a Deus e andamos com o Senhor, nós vamos receber influências do bem, do Espírito de Deus. E Ele pode nos conceder dons através desta janela. É uma forma que nós usamos aqui para dizer que há alguma coisa em nós que não é desse mundo, que é ligado à própria alma e que nos liga ao mundo de Deus. E é por esse meio que se manifestam essas visões, conforme essa visão que Abraão teve aqui do Senhor. E se Abraão teve essa visão, é claro que nós também podemos tê-la. Aí vem-se
com a questão, mas a gente pode desenvolver esse dom de ter visões? Nós afirmamos que é melhor que esses dons se manifestem de maneira natural, que eles não sejam desenvolvidos. Porque uma vez que nós não sondamos o coração das pessoas, nós que estamos à frente das comunidades, nós não temos olhos de ver o que está dentro do coração. E é lá que se manifesta esse dom. Podemos pegar um irmão que pensamos ser uma pessoa digna e lá por dentro ela não é, nós não sabemos, só Deus sabe. Se nós exercitarmos esse dom, esse sacerdócio natural desse indivíduo que parece ser bonzinho por fora, mas que não é por dentro, nós vamos estar colocando ele nas mãos de Satanás. Satanás vai usar o dom dele, vai enganar, vai ensinar doutrinas falsas, como tem acontecido muito nas igrejas chamadas evangélicas, aonde pastores têm feito coisas absurdas. Nós temos visto alguns vídeos na internet, eles brincam com possessão. Eles pensam que aquilo é Espírito Santo, derrubam as pessoas no chão, estão assistidos por espíritos enganadores, com toda certeza. E nós podemos falar a respeito disso porque temos conhecimento das coisas ocultas. Eles estão brincando com os espíritos, ou melhor, os espíritos estão brincando com eles. Eles acham que aquilo é Espírito Santo. Precisamos ter muito cuidado no que toca ao exercício dos nossos dons espirituais, através do sacerdócio natural. Então, como fazer na comunidade? Se manifestar-se naturalmente, o pastor ou o homem responsável pela comunidade deve avaliar a qualidade daquele sacerdócio. Isso quer dizer o quê? Que tipo de visão que a pessoa está tendo? Porque não são só visões, existem outros dons também, que cabe ao responsável, pastor, ou seja o que for, que está à frente da comunidade, avaliar para saber se aquele dom é útil à comunidade. Uma vez que se corre o risco de Satanás, vamos dizer assim, colocar a sua cara lá na janela e começar a fazer coisas que não são conforme a vontade do nosso Deus. O que importa para nós é saber que existe essa relação entre o homem que está deste lado e o homem que está do outro lado, que é o homem espiritual. Então, por meio do nosso homem espiritual, nós temos acesso ao Espírito Santo e ao conhecimento das coisas ocultas. Isso existe e está por toda a Escritura e não é aceito pela Igreja Católica e nem pela Igreja Evangélica, porque os pastores e os padres, eles acreditam todas as manifestações de dons ao diabo, a não ser que alguma pessoa lá entre eles que julgam ser santos, que mais tarde acabam canonizados aí para serem adorados por esta cristandade que ainda não consegue separar o que é a direita e a esquerda. Essa é a verdade. E que os pastores e padres não gostam de falar. Então, não mexe-se com essas coisas. Como me disse um estudioso recentemente, se não está o oculto manifesto na Escritura de uma forma evidente, eu não quero nem saber. Nós queremos saber sim, porque sem saber isso nós não vamos entender os propósitos do nosso Deus e nem mesmo os mecanismos que Ele utiliza para realizar todas as coisas que estão à nossa volta. E falando dos mecanismos, é claro que nós somos instrumentos de Deus. E se nós temos um dom, nós precisamos ter responsabilidade sobre ele, não é? O espírito dos profetas, disse o apóstolo Paulo, deve estar sujeito aos profetas. Quer dizer, quem é dono de um dom
tem que ter ascendência sobre ele. Não pode um espírito estranho utilizar o dom daquele que o tem para fazer alguma coisa que envergonhe a igreja. Também no primeiro versículo, o Senhor, ele disse a Abraão: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então, o que é o escudo, né? Ele tinha vindo de uma batalha. Imagina que ele foi enfrentar um rei que tinha um exército poderoso e que tinha posto a correr os outros reis que haviam tentado lutar contra ele. Abraão foi lá com menos soldados e conseguiu vencê-lo. É claro que isso aconteceu pela intercessão de Deus. Então, Deus é como um escudo para nós que somos crentes, como era o crente Abraão. Para nós que cremos no Senhor, ele é para nós um escudo que nos defende em todas as batalhas. E a vida é cheia de batalhas e de circunstâncias que podem exigir uma proteção especial de Deus. Se nós somos pessoas inúteis para o ministério do Senhor, o Satanás não tem preocupação, porque não vamos fazer nada por ninguém. Já estamos meio perdidos mesmo. Mas se nós nos colocamos a anunciar as boas novas, e nós devemos fazer isso, e podemos fazer, porque não é difícil, o diabo vai se interessar e querer nos prejudicar, e vai nos agredir de alguma forma. Então nós precisamos deste escudo, desta proteção. E é uma proteção e um escudo no qual não se deve colocar nenhum tipo de dúvida. Nós precisamos ter a certeza de que esta proteção está diante de nós, porque como enfrentaremos a batalha? Amém? Sou o teu grandíssimo galardão, né? O que é o galardão? É aquele que nos põe no primeiro lugar, que nos põe diante daqueles que servem o Senhor. As pessoas buscam tanto os primeiros lugares nesse mundo, nesta festa que é o mundo, todo mundo quer sentar-se nos primeiros lugares. E o Senhor, ele eleva o seu povo, não conforme o ponto de vista do mundo, mas conforme a verdadeira justiça. Então, o Senhor, ele é o nosso galardão, ele é o nosso presente, ele é aquele que nos exalta, ele é aquele que nos dá vitória em todas as coisas. Eu falo vitória não nas coisas terrenas, porque esses desafios são muito fáceis de serem vencidos. Coisas materiais é fácil. A questão maior está dentro de nós. As mudanças que precisam ser feitas para que a gente tenha acesso, por esse sacerdócio natural, às coisas do nosso Deus, aos mistérios de Deus, que a humanidade não quis nem saber, não se interessaram. E agora, os homens estão colhendo um fruto amargo da sua indiferença. Não quiseram saber do Senhor. Trataram o Senhor como um qualquer. Transformaram o Senhor num objeto de adoração. De pessoas ignorantes da vida e da morte, sem conhecimento algum das verdades universais. Porque não é uma verdade relativa a esse planeta, não, é relativa à criação de Deus, ao universo como um todo, a todos os mundos que existem no universo. Negar isso é andar para trás. A gente vê nessas igrejas evangélicas uma mentalidade extremamente infantil, atrasada, sustentada pelos pastores para manter o rebanho sob o seu controle. Assim também é a igreja. A igreja católica faz também essas coisas. Dificilmente encontramos pastores e padres sérios capazes de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. São mantidos na infantilidade, na infância espiritual. Não gostam de tratar da morte, têm medo da morte, todo mundo tem medo da morte. Por quê? Porque sabe que é uma coisa que eles não conhecem. Preferem nem ouvir falar. Vamos viver como se nós não fôssemos morrer, mas vão morrer. Todos vão morrer. O Senhor é, pois, o nosso
galardão, né? O Senhor é o nosso presente, o Senhor é o nosso tudo. Ele é para nós o que nós precisamos para sermos felizes e encontrarmos a verdade que todos precisam saber. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Esse mordomo dele, esse Damasceno, as pessoas não sabem muito bem, os estudiosos, né, que cuidam em mais detalhe do sentido das palavras, eles não sabem se ele era de Damasco. Alguns dizem que ele fundou a cidade de Damasco depois, mas enfim, ele chamava Damasceno, ninguém sabe por quê, mas era um mordomo de Abraão. E Abraão havia sido prometido a ele que da sua descendência seria feita uma nação muito grande. Ele não tinha filhos, já era velho, já adiantado em idade. Então ele estava se questionando, mas como é que eu vou ter uma descendência? A quem será dada as minhas coisas? Ao mordomo, eu só tenho esse, que era como um filho para ele, que administrava todos os bens que ele tinha. Como o Senhor me faz uma promessa e eu não estou vendo vias para que ela seja cumprida. Eis que veio, versículo 4, a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. O Senhor insistia em dizer que ele ia ter um filho, para que ele se tornasse a manifestação da promessa, o cumprimento da promessa. Então, versículo 5, levou-o para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a sua descendência. Esse é o pacto abraâmico, né, que ele fez com Abraão. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, aqui nasceu a doutrina que mais tarde Paulo iria desenvolver, chamada justificação pela fé. Eu me torno justo porque eu creio. Eu me torno justo não porque eu paguei dízimos. Eu me torno justo não porque eu fiz alguma obra, alguma promessa, porque eu dei comida para os pobres. Nada disso. Todas estas coisas podem existir como consequência da minha fé em Deus, mas não como causa. Então, as obras nunca devem ser causa da fé. A fé, sim, ela causa na nossa vida a realização de muitas obras em diversos sentidos, tanto obras materiais quanto obras de natureza moral ou espiritual. Então, nesse momento, Abraão se tornou um justo. A partir desse instante, ele estava salvo. Ele foi justificado porque ele creu no Senhor. Nós vamos ver depois, um pouquinho mais à frente, que Deus, nesse pacto com ele, estabelece um laço de natureza material, uma marca, que seria a circuncisão. Mas veja que Abraão se tornou um justo antes da circuncisão. Paulo lembra isso, ele diz: olha, quando Abraão foi justificado pela fé, ainda não havia sido dada a ele a circuncisão. A circuncisão veio depois, que fazia parte das obras da carne. Então, o Abraão, o primeiro crente, o primeiro justo, começou aqui nessa passagem a ser considerado amigo de Deus, sem que ele fizesse nada. Ele não precisou fazer coisa alguma, ele só creu no Senhor. Amém? Ele creu no Senhor, por isso a fé é muito importante na nossa vida.
nós precisamos crer no Senhor. Algumas pessoas ficam perdidas aí nas suas considerações relacionadas com a letra, com a doutrina, com o sentido da palavra, com isso e com aquilo. Amém, aleluia, tudo bem, vamos especular, vamos estudar, vamos examinar, vamos questionar, refletir, etc. Mas a fé é maior. Se eu creio em Deus, eu estou no caminho da salvação. Nada poderá me tirar desse caminho, se eu creio de verdade. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Então aqui a palavra tem duplo sentido, viu? Quando ele fala que Abraão vai herdar a terra, ele está falando não só da terra de Israel, mas do mundo novo. Porque a promessa tem a ver com a Nova Jerusalém, a nova humanidade. Uma vez que nós cremos que as almas transitam através da história, no seu processo de despertar para Deus, evidentemente Abraão e todos os demais da sua linhagem familiar habitarão a Nova Jerusalém. Eles voltarão a viver na Nova Jerusalém, que é o mundo novo. O mundo não vai ser destruído. Isso precisa ficar claro para todos nós. Não vai ter nada de arrebatamento. Isso não são doutrinas que encontram sustentação no conjunto de ensinamentos bíblicos. São interpretações equivocadas e distorcidas de pessoas que querem ver coisas onde elas não são ditas pela Escritura. Isso é um falso entendimento. Eu quero ver uma coisa na Escritura. Eu vou lá, pego uma palavra e falo, está aqui, ó. Eu creio nisso. Mas a Escritura não quer dizer isso para você, ela quer dizer outra coisa. Então essas teses que existem no meio evangélico cristão acerca do arrebatamento devem ser rechaçadas por todo homem e mulher de bem. Não são doutrinas de espíritos de Deus. Olha o que o apóstolo João diz, olha, atentai para os espíritos, para saber se são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se manifestado e continuam se manifestando também nos nossos dias. Abraão, a herança que Abraão vai receber, toda a Escritura fala dessa herança. É claro que não é só o Estado de Israel, é o mundo como um todo. É assim que nós precisamos entender as Santas Escrituras. E disse Abraão, versículo 8, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Então o Senhor disse, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves dos céus desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Esses rituais aqui também não eram ensinados em nenhum outro capítulo. Né? A gente vê que começa aqui a haver também uma gênese daquilo que iria se fazer nos templos depois que Moisés estabeleceu os rituais do sacerdócio levítico. A gente vê que Deus começa a dizer, olha, eu quero que você sacrifique um animal, que você faça isso, faça aquilo. Mas esse sacrifício aqui tem a ver com o quê? Com aquilo que ele perguntou, como eu saberei que vou herdar a terra? Então, esses animais que foram divididos ao meio, colocados a parte um de um lado, outra do outro, segundo os estudiosos, não há nada assim muito claro a esse respeito. Mas é um simbolismo das dificuldades que o povo dele iria ter e que ele, como pai das nações, Abraão como pai da fé de todas as tribos do Senhor, ele iria cuidar das divisões e das dificuldades que ainda iriam enfrentar.
a gente vê que logo no versículo 3, ele fala assim para o Abraão: saibas de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será ela reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Falando aqui que o povo ia ser escravo no Egito, a descendência dele por 400 anos. Então, esse ritual ele tem um simbolismo que fala das divisões entre as tribos depois, os inimigos que viriam atacar o povo de Deus, representado por essas aves que queriam comer os cadáveres, e ele ficava lá espantando as aves para que isso não acontecesse. Há todo um simbolismo aqui nesse ritual que Deus pediu que ele fizesse, e a gente não precisa saber também de detalhes em relação a isso, porque não é o propósito dos nossos estudos. Muito bem. Disse o Senhor no versículo 14, que ele julgaria o Egito, né, a nação, a qual a sua descendência terá de servir. E depois sairá de lá com grande riqueza, como aconteceu. Quando eles saíram do Egito, levaram com eles muito ouro, muitas coisas preciosas. Versículo 15. E tu, falando agora do Abraão, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Os estudiosos são unânimes em afirmar que está aqui ele se referindo à vida além da morte. Não é? Irá aos seus pais. Os pais dele já tinham morrido há muito tempo. Onde é que estavam os pais de Abraão? Tinha que ser o além, do outro lado. Serás sepultado em boa velhice, terás uma morte tranquila. Na sua idade avançada, terás uma morte tranquila, irás em paz aos seus pais. Algumas pessoas não veem dessa forma, mas como nós cremos na vida eterna, para nós o outro mundo está aqui do lado, não está num lugar lá em cima, nem embaixo, nem em lugar algum, está do nosso lado, numa outra dimensão. São dois mundos que se entrelaçam. Na verdade, um mundo só. Vivemos numa região da criação de Deus, a chamada região exterior. Talvez o sétimo céu, não é? Segundo os judeus, lá são 7 planos da criação. No primeiro plano está o lugar onde se tem contato com o Criador, o Pai eterno, onde está o trono de Deus, segundo a Escritura Sagrada. E os demais planos são as regiões da criação onde está o universo. E nós existimos em determinado lugar. Então, para nós, na nossa comunidade, nós não temos dificuldade nenhuma em crer na vida que está do outro lado. Para nós, o túmulo é só a passagem para uma outra dimensão. Não vamos ficar dormindo. A doutrina do sono depois da morte também é doutrina de espíritos enganadores. Não é verdade. Há muitas passagens que contrariam essa doutrina. Embora alguns textos lá pode ser tirado a ideia nos textos que dizem que lá no fim, na última ressurreição, os mortos se levantarão do túmulo, mas são passagens que são poéticas. Na verdade, ele está falando aqui da segunda ressurreição, que é o dia do juízo, onde todos serão julgados. Mesmo aqueles que já estão com o Senhor também, as suas obras serão apreciadas no juízo. Então, para nós, não existe a morte, no sentido que as igrejas tradicionais, elas convencionaram acreditar, os teólogos criaram, na tentativa de explicar o que não tem explicação para eles, criaram teorias estapafúrdias, sem sentido lógico, que não se encaixa na Escritura como um todo. Para nós não temos dificuldade em ver aqui ele dizendo, olha, você vai para a região da eternidade, aonde os seus pais estão. Você vai para lá em paz. É isso que, a nosso ver, o Senhor quis dizer para Abraão. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração, depois dos 400 anos, tornará para esta terra, para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
Lá nesse lugar havia muitas tribos e povos estranhos, né, que ele chama de amorreus aqui. Esse pessoal é um pessoal violento, selvagem, atrasado, mas a medida deles ainda não encheu. Quer dizer, não vou ainda tirar eles daí. A tua descendência vai para o Egito, vai ficar 400 anos lá, e a quarta geração ela vai voltar para cá. E quando ela voltar, é que eu vou tirar esses povos daqui para que vocês possam habitar na terra prometida. Lá no fim do mundo, podemos entender da mesma forma. O Senhor vai tirar todos os estranhos que existem no mundo e vai mandar embora. É o Senhor, viu? Não tem guerra religiosa nisso não, tá bem? É o Senhor, nós não temos que fazer nada. Ele vai separar joio e trigo. O que é joio são os estranhos, são aqueles que não aceitam nada que vem de Deus. Esses serão levados embora. Então nós poderemos tomar posse daquilo que é do nosso Pai. É a herança de Cristo, a nova humanidade. Amém? É isso que diz a Escritura. Sucedeu assim, versículo 17, vamos concluir, que posto o sol, houve escuridão. Eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades dos animais. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o eteu, o perizeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o gigarzeu, e o jebuseu, falando dos povos que ainda habitavam naquele lugar. Essa aliança que Deus fez com Abraão, coloca sobre ele ali o fundamento do povo de Deus, o início do povo de Deus, na sua família, conforme nós a conhecemos pelos caminhos da fé. Abraão foi um justo porque creu no Senhor. Ele foi chamado amigo de Deus. Nós precisamos crer no Senhor. As demais coisas, e são muitas coisas, doutrinas, preocupações, perguntas, questionamentos, etc. Tudo isso temos tempo suficiente para aprender e para viver. Se não numa experiência, numa vida, em outro tempo, em outro lugar, viveremos o que for necessário, com toda certeza. Essa é uma realidade que nós não podemos negar, porque somos imortais, somos deuses, nós não somos da carne, nós somos do Espírito. Somos filhos do Espírito e não filhos da carne. Não temos que ter medo de morrer, nem medo de ir para o outro lado, nem medo de enfrentar uma dificuldade, porque ninguém poderá nos fazer nada. Deus é tudo em todos. Tudo que se passa na criação dele é sob a sua permissão, até o mal. Ele chega a dizer: eu faço bem e faço mal, para dizer que ele tem poder sobre o mal. Então eu tenho que crer no Senhor, como Abraão, para nós sermos também filhos da fé e sermos membros dessa grande família que começou há muito tempo atrás. Então Abraão é o nosso pai e pai de muitas outras crenças. Mas nós não temos uma crença em especial, mas queremos ser fiel como povo de Deus a esta palavra. Não importa se nós estamos num templo, se nós estamos no Brasil, fora do Brasil, em outros lugares, não importa. Para nós, a palavra nos basta. Um dia todos nós vamos estar juntos. Os que estão longe também. Vamos ser reunidos num grande rebanho. Amém? Que Ele nos abençoe, o Senhor, nos guarde no seu amor, nas suas misericórdias. Que assim seja.